Olá, me chamo Márcio Roosevelt Schmidt Moço, sou médico, 66 anos, 53 anos de membro da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, atualmente dedicando na locução no setor de liturgia. Eu me encontrei com o Meixo Sama aos 13 anos de idade, como uma avó materna me levou para receber uma prece japonesa com uma senhora chamada Anna Boltin, que abriu sua casa, suas dependências do lar para ministrar Jorei. E nesse momento eu me interessei pela religião messiânica e quis me tornar membro da igreja. Os ministros da época acharam que uma pessoa tão jovem, um garoto tão jovem, não poderia receber o Hikari sem que houvesse um suporte da família. Nesse momento, eu tive que convencer minha mãe e vários familiares a se tornarem membro também, sendo que com o passar do tempo, alguns se afastaram, outros faleceram. Durante a juventude, não aconteceu nada de importante. E nesse momento, a maioria dos jovens se afasta um pouquinho da igreja, porque não entende a importância da dedicação constante e sincera. E eu me afastei até que surgiu um problema importante de uma desilusão profissional, né? Que meu pai gostaria que eu fosse um oficial aviador e eu não pude sê-lo por conta de uma miopia. E aí, então, eu tive que ter uma grande decepção. Pensei no suicídio na época, mas mais uma vez, caminhando com a mão dada por Meixo Sama, ele não permitiu que isso acontecesse. Meu pai mudou de ideia e Meixo Sama me encaminhou então para fazer medicina. Eu fiz medicina, fui um dos primeiros alunos, passei imediatamente em todo o vestibular, fiz todas as etapas médicas, etc. E naquele momento, então, comecei a me separar da família. Os meus pais faleceram, meus irmãos casaram e mais uma vez eu comecei a me tornar um membro solitário. Foi quando eu retornei de forma mais atuante à Igreja Messiânica e, por afinidade muito grande com a ministra da época, aqui da Igreja Niterói, eu me tornei assistente de ministro e responsável dos jovens. Mas a vida foi caminhando e eu fui tendo alguns questionamentos internos e fui à sede central de São Paulo conversar com o reverendo responsável pela igreja da época no Brasil, e o reverendo me pediu que deixasse toda a parte interna de dedicação interna da igreja com a ministra Eiko e que fosse dedicar do lado de fora, como médico, conduzindo pessoas, prestando assistência religiosa e etc. E assim eu fiz. Andei como médico por algumas áreas do Brasil, no Noroeste Fluminense e outras áreas, e eu ia indicando pessoas para a igreja nos vários lugares do Brasil. Aí a idade veio chegando e eu me fixei em Niterói e então comecei o retorno a dedicar dentro então era uma casa de difusão, hoje chama-se Jorei Center, né? E a partir daí veio o primeiro grande milagre, que foi com a chegada da pandemia e da idade, eu resolvi pedir aposentadoria. E aí então eu me deparei com inúmeros problemas administrativos. Eu me deparei com o Ministério da Saúde dizendo para mim que eu tinha que pegar papéis no INSS, cujo esse instituto tem uma dificuldade enorme para fornecer, e o Ministério da Saúde fechou, não atendia pessoas de forma presencial, apenas por e-mail, e eu fui carregando essa dificuldade durante alguns anos, né? Cheguei a fazer ação judicial
porque era meu direito me aposentar. E aí eu passei a apresentar problemas psicossomáticos, né? Problemas de saúde psicológicos importantes por conta dessa ansiedade, dessa revolta por saber que existia um direito que estava sendo negado. Aí, conversando com um ministro responsável pela minha área aqui em Niterói, o mesmo me orientou no sentido de que eu, já que fazia uma série de dedicações, uma série de atividades dentro da igreja, que eu acentuasse a ministração e o recebimento de jorei, que aumentasse alguma dedicação e acertasse completamente o culto aos antepassados e que tentasse entregar esse problema nas mãos de Deus Meixo Sama. Após alguns anos, mais ou menos 3 ou 4 anos, eu estava na liturgia para a dedicação no culto matinal, quando eu recebi um telefonema e atendi o telefone e era o Recursos Humanos do hospital dizendo que eu estava aposentado. Eu levei um susto, disse que não era possível porque o processo não tinha sido concluído ainda, mas a menina disse que estava e ainda me mandou a cópia do diário oficial, mostrando que a aposentadoria tinha acontecido com todos os direitos adquiridos. Então, nesse momento, eu aprendi principalmente 2 grandes ensinamentos de Meixo Sama, que são muito difíceis de serem feitos, principalmente por pessoas comuns, né? Mas as pessoas devem tentar se esforçar para fazê-los, né? Para praticá-los, que é entregue-se a Deus e aguardar o tempo certo. Então, assim sendo, eu quero agradecer aqui a Deusa Meixo Sama a oportunidade de estar dando esse testemunho e a oportunidade de, durante 53 anos, fazer parte da família messiânica. Muito obrigado.